Bom dia, acordando todo mundo cedo hoje, depois da festa. Olha só, a gente está com a programação, quase encerrando a programação do Festival Nacional de Teatro de Iguaçuí. É um oferecimento do edital 002-2021 da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo e também da Prefeitura Municipal de Iguaçuí, que oferece toda a logística para que o festival aconteça. Hoje, encerrando essa programação de rua, temos uma performance com o grupo Surto Cênico de Cachoeiro Itapemirim, com a participação do Luiz Carlos Cardoso, nosso analista também do festival. E encerramos aqui essa parte, né, na rua, e desejamos a todos um bom espetáculo. Encara o letreiro que atravessa o vidro da vitrine do café como se à frente tantos reflexos fossem encontrar alguma resposta. Crescer acreditando que colecionar momentos silenciosos diante de imagens cotidianamente belas deveria oferecer-lhe certo benefício em algum momento da vida. Cresceu numa cidade provinciana que, embora fosse berço de grandes escritores, cultuava-se a extração de pedra, a construção de torres que fazem chover e a vida dentro dos shoppings. O nome do lugar se conhece em qualquer lugar do mundo. São Pedro decretou obrigação na distribuição geográfica das almas. Pelo menos em uma cidadezinha do planeta tem de haver alguém de Cachoeiro. Sofriam seus habitantes por não usufruírem de uma vida cultural mais agitada. Na juventude, eles movimentavam com o que podiam. Teatro, dança, literatura, jogavam bola, capoeira, mas não havia nunca um lugar em que se pudesse contemplar em silêncio um objeto artístico sob a luz sutil e o som frio de uma galeria. Talvez fosse isso, o clima. Ana desejava penetrar algum dia o silêncio da contemplação de uma tela, ou talvez somente quisesse refrescar-se numa velha casa-museu com instalações de ar-condicionado enquanto caminhava pelas ruas ardentes da cidade. Ela não se lembra de nenhum dia que não tenha feito sol em Cachoeiro, mesmo nos chuvosos. Antes, o sol esturricava na nuca, anotava em seu caderno sempre que o prefeito arrancava as árvores para renovar o asfalto. Sentia o vapor no calor de cada sombra removida. Ela redesenhava seu trajeto, organizando-se entre a hora posição do sol e a das marquises avantajadas. Desviar-se da luz, brasa ardente, era um objetivo. Porém, o calor se propunha de diferentes modos, e não havia como deixar de cheirar a reação das mamonas ao verão. Era doce e ácido. Ana relacionava o ciclo das mamonas no verão aos das grandes mudanças. Toda estação culminava em algo diferente na casa dela e de seus pais. Ela notara desde a infância, enquanto observava o reflexo no janelão da cozinha, o que se reproduzia no outro cômodo fora da casa. Esse efeito só acontecia se todos se juntassem ao meio-dia nos meses de janeiro e fevereiro.
A mesa da cozinha se fazia inteira, ao contrário, refletida no pé direito alto da área externa. E a garota pensava como seria divertido pisar no teto, pintado de brinco, desviando das lâmpadas. O cheiro das mamonas indicava que se aproximavam as férias. Haveria encontros, possíveis viagens, e quando retornassem com a pele mais bronzeada e um tererê de contas azuis, já não seria mais igual. Ela inauguraria um novo caderno, leria os livros de língua estrangeira do irmão mais novo em voz alta e passaria dias inaugurando hipóteses para o ano novo. Como na cidade mal havia coisas frescas a fazer, ela caminhava pelas ruas sob qualquer desculpa besta. Seus pés reconheciam o relevo e faziam rotas sinuosas. Ela saía para ver a profundidade da ponte na luz poente, ou como o rio brilhava nos olhos quando o sol, nascendo, a atravessava. Pela manhã, dificilmente o rio fedia. A cidade não trata bem a cultura, mas tratava bem as suas fezes. Não as jogavam nos rios, embora as pessoas se encarregassem de abandonar nas várzeas sofás surrados e corpos esquartejados. Era agressivo viver sem poder desviar os olhos para um belo grafite, vivenciar a liberdade dos espaços com ocupações e performances. Ana via a repetição dos atos. Como era dramática a reprodução dos movimentos laborais diários. O patrão põe anti-olhos invisíveis em seus funcionários. Os trabalhadores desejam um dia tornarem-se patrões, porque a vista lateral que o objeto nos olhos obstrui esconde a herança privilegiada que recusa qualquer ascensão. Ana andava pela cidade adaptando seu olhar ao tempo presente das coisas. Testava por vezes mudar a posição do corpo ao sol, na sombra, na janela do quarto, para ver bem de perto o desenho que fazia o rodapé. E de repente o quarto estava todo de ponta cabeça. Esse jogo de invenção de lugares em que ipês florindo colorem o ponto de ônibus é manipulação. Exercício motivado pela ausência de museus. Ela construía essas histórias que as ruas contavam. Ana descobriu com 15 anos a biblioteca municipal, que ficava na casa museu de um antigo escritor, e de um comprovante de residência alugou seu primeiro Neruda, em seguida Machado, Camões e Lígia Fagundes Telles. Depois dela, Vinícius. E por fim ele, Rubem Braga, o anfitrião. Era estranha a relação que a moça tinha com o conterrâneo, porque era como se ele fosse o dono dos únicos lugares existentes. Essa casa, que certamente foi inundada por uma enchente que devastou a cidade, e o teatro, que também leva seu nome, levava, pois foi levado, lavado, largado por uma enchente que devastou toda a cultura da cidade. Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Era poesia grafada no asfalto dos arredores da Rua Moreira. Ana andava por ali pensando onde estaria tocando e bebendo se ainda estivesse Sérgio Sampaio pelas ruas da cidade. A magreza, os cabelos brancos, Ana ouvia indignada a trilha sonora de Roberto Carlos, em caixas de som adaptadas aos postes mais altos da cidade, pensando por que não tocaria ali o seu pobre blues, o do Sampaio. Havia uma antiga lenda que dizia que Cachoeiro foi fundada sob uma fenda vermelha reprimida. Ana perseguia esse rastro. Já que os astros deixaram suas criações e partiram, restava recolher os resquícios. Como quem tira o fogão da lama e tenta encontrar os vestígios da casa abarrotada pela água do rio da última enchente, Ana refazia o percurso dos ídolos, imaginando que eles viam
e para onde iam quando queriam fugir do calor e observar em silêncio uma obra na galeria. Houve um tempo em que Ana pensou em ser utópico esse espaço, demasiado sóbrio, que os corredores de um museu podem propor. Ela podia, só ela podia, ter inventado a coisa de supor olhares menos vãos às pequenas partes da vida. Mas pensar que ela, quem criara tal artifício, a fazia especial demais e também um pouco presa. Ela não conseguia mais desver detalhes, peculiaridades. Expressões pálidas em mulheres menstruadas não passavam batida. Ana se abatia com a possibilidade de haver certo romantismo na construção do seu olhar. Esse exercício lhe causara alguma particularidade excêntrica e a desconfiança diante de outras pessoas. Ela já não sabe em qual parte dessa invenção se consolidar seu desejo. Depois de anos morando numa cidade cujo cinema parecia uma sala de convenções adaptada-se em museus ou parte tombada com restauração decente, Ana mudou-se para a capital, das poucas que também são ilhas. O problema da ilha são as pontes. E ainda que bastante estruturada e tecnológica, a capital ainda é capitanizada. São poucos os grandes donos das riquezas do lugar que já foram maiores. O relevo foi sendo extraído aos poucos e ainda é aterrado, fazem margem, com um porto fedorento que faz partir do mar e um cheiro de chorume com maresia. É do mar ainda que se encontra sustento para sobreviver na ilha. À beira dele, os corpos são encontrados, abandonados por um estado que os dilacera. A periferia é enorme. Se conecta, como em qualquer cidade, expande-se o centro e ao redor é morro, à beira do mar, à margem do centro. A favela está no caixa do supermercado, no ponto de ônibus, na enfermagem do hospital, no camburão esperando atendimento médico ao lado de carcereiros, cruzando olhares doentes que julgam. A ilha se movimenta na mudança da maré, inconstante, pesada, às 8 da manhã, cristalina às 3 da tarde. O mar, ora, ocupa a orla, ora permite a aproximação. Em terra firme, Ana respeita seu apelo. A selvageria do mar, talvez a intensidade dos dias na capital. Ana percebeu que o rio que a viu crescer nunca tocara a sua pele como fazia o mar da ilha. Os dias ali são mais frescos. E há algo de cultura que circunda e proporcione olhar há muito tempo o corpo de um poema, ou o desenho de uma tela num galpão bem iluminado. Todos mergulham no mesmo mar que os abastece pela classe. Ana pensou que se livraria do hábito de ver coisa onde não tem. Mesmo depois de ser vivente, sobrevivente da cidade grande, ela ainda coleciona pequenos arranjos imagéticos entre casas azulejadas, rodeadas de buganvílias e o bicho seco na porta do banco recém-inaugurado após uma tentativa de assalto. Ela descobriu que ainda que houvesse o espaço da galeria, havia certo refinamento para habitar aquele lugar. Para isso, ela não havia se preparado. A cidade se energiza pelo ruído e foi no barulho que ela aprendeu a ver. O silêncio da galeria era demasiado seleto. Talvez estivesse certo Sampaio sobre a poesia no asfalto. Expor cada lugar na sua coisa. Mas de que adianta o quadro na exposição se adentrá-la é um caminho enviesado, restrito. Outro dia Ana soube que um capixaba estreou no Museu da Língua Portuguesa com um bicho. Rompeu gentilmente as fronteiras, traçando a palavra guerra, com duas bandeiras brancas que parecem se erguer no desenho elaborado e repetido do a última letra A. Essa estrutura é feita um corpo humano que lamenta com as mãos na face a dor diante da guerra. Enquanto
G inicial, comandante, ri arrogante do horror que ali causou. Se o grafite na galeria de arte era impactante, o bicho no Museu da Língua Portuguesa com certeza gera estrondo, rebuliço e esperança. Ela não entendia antes porque São Paulo e Rio de Janeiro tornaram-se a terra dos artistas de sua terra. Outro dia, pensando nisso, cogitou que fosse questão de linguagem. Afinal, pelo que dizem, capixaba é desafortunado de sotaque. Como diz Coradelo, mares que pocam e um arquinho de cabelo que chamamos diadema, e fora daqui ninguém reconhece. Mas não há traço rítmico na fala que seja tipicamente capixaba. Ana acreditava que a neutralidade do sotaque poderia gerar certa desapropriação de identidade. Assim os capixabas absorviam outras linguagens e identidades com mais facilidade. No entanto, pensando em sua infância, ansiando que o passeio da escola fosse um museu de arte moderna e não uma estação de tratamento de esgoto, Ana pensou que talvez a sua terra não propiciasse solo fértil às obras e artistas que aqui nasceram. Eles não conseguiam ficar raízes porque não havia espaço para crescerem, sobretudo porque os frutos que produziam, quando expostos, não eram valorizados. Ana mudou há 5 anos para outra capital, que também é ilha. Ela demorou a se adaptar à forma desleixada com a que seus habitantes parecem viver a vida. Mas há algo na selvageria natural que se estrutura ao redor do mar. Lá ela vende fotografias e expõe seus trabalhos em pequenas ocupações. Vai a museus uma vez por semana, mas olha com o mesmo silêncio exato o sol se pondo. O sol se pondo, alaranjado, e desenhando-se no perfil surrado, suado, usado da lotação. Que é o seguinte, gosto que me peçam pra cantar, mas não sei por que eu neste mundo não encontro um desgraçado com vontade de escutar. Mas não sei por que eu neste mundo não encontro um desgraçado com vontade de escutar. Eu já fui calouro do Chacrinha, já toquei em ré, cantei em lá. Olha a minha amiga Terezinha, que Abelardo até hoje não parou de buzinar. Mas é por isso, minha amiga Terezinha, que Abelardo até hoje não parou de buzinar. E o pessoal gritava em coro: ô meu filho, a sua voz é um tremendo desaforo. É desafinado no pandeiro e seu gogó não serve nem pra canto de banheiro. Ora, eu lhe peço, seu doutor, por favor, não me venha com essa história de contar. Muito embora eu não cante direito, eu quero ter o meu direito, pelo menos de cantar. Muito embora eu não cante direito, quero ter o meu direito, pelo menos de cantar. Eu sou uma pessoa que é o seguinte,
peçam pra cantar. Mas ô minha amiga Severina, que Abelardo até hoje não parou de buzinar. Mas é por isso, minha amiga Terezinha, que Abelardo até hoje não parou de buzinar. E o pessoal gritava em coro: ô meu filho, a sua voz é um tremendo desaforo. É desafinado no pandeiro e seu gogó não serve nem pra canto de banheiro. Ora eu lhe peço, seu doutor, por favor não me venha com essa história de falar. Muito embora eu não cante direito, quero ter o meu direito pelo menos de cantar. Muito embora eu não cante direito, quero ter o meu direito pelo menos de cantar. Eu sou uma pessoa que é o seguinte: gosto que me peçam pra cantar. Mas não sei porquê, eu neste mundo eu não encontro um desgraçado com vontade de escutar. Mas não sei porquê, eu neste mundo eu não encontro um desgraçado com vontade de escutar. E o pessoal gritava em coro: ô meu filho, a sua voz é um tremendo desaforo. É desafinado no pandeiro, seu gogó não serve nem pra cantor de banheiro. Ora eu lhe peço, por favor, seu doutor, não me venha com essa história de falar. Muito embora eu não cante direito, quero ter o meu direito pelo menos de cantar. Muito embora eu não cante direito, quero ter o meu direito pelo menos de cantar. Muito embora eu não cante direito, quero ter o meu direito pelo menos de cantar. Muito embora eu não cante direito, quero ter o meu direito pelo menos de cantar.
Essa foi a apresentação do grupo Súbito Cênico como convidado aqui do nosso festival. Eles são de Cachoeiro, a direção é do Luiz Carlos Cardoso. A Amanda e o grupo convida todos para um bate-papo, uma conversa rápida ali no hall do teatro e para conhecer um pouquinho dessa história, desse projeto. Falou? Obrigado pela participação de todos.